A paz do Senhor a todos os meus irmãos em Cristo, a todos que nos ouvem nesta noite, que Deus esteja abençoando cada lar, aonde esta live vai entrar, que você esteja recebendo a palavra do Senhor nesta noite e que o Senhor esteja agindo na sua vida, no seu lar, em nome do Senhor Jesus. Gostaria de começar nosso culto em nosso lar, orando ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, estamos aqui na Tua presença santa e preciosa, Pai, em que nós vamos ouvir a Tua voz. Nós te pedimos a direção do Teu Espírito Santo, Pai, em tudo, Senhor, que for dito, Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra, Senhor, encontre morada dentro de nós e que frutifique dentro dos nossos corações, ó Pai. Realiza a Tua obra dentro de cada lar, nesse tempo tão difícil, Senhor, que estamos enfrentando, esse tempo de pandemia, Pai, que o Senhor esteja adentrando dentro de cada lar, Pai, levando salvação, cura, libertação, Pai, consolo, paz, refrigério, neste momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe os meus irmãos que vão nos ouvir no decorrer do tempo. Que Deus abençoe o lar de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de falar com os meus irmãos a respeito de uma passagem bíblica que está aqui em Atos, capítulo 27, e ler aqui só um trechinho do versículo 25 do capítulo 27 de Atos, em que Lucas escreve assim: Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Glória a Deus. E o 24 diz assim: Não temas, é preciso que compareças perante César. Estas foram as palavras que o apóstolo Paulo ouviu do anjo do Senhor, o anjo de Deus, que em visão apareceu a ele, dizendo que ele iria comparecer diante de César. E aí logo após, o apóstolo Paulo traz esta palavra de ânimo a todos que estavam juntamente com ele no navio, indo para Roma. E Mari Grace, Deus abençoe, Mari Grace, a tua vida e o teu lar, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de falar nesta noite sobre nós não temermos. Nós estamos vivendo um momento difícil e nós pensamos, momento de pandemia, sim, tem muitas pessoas morrendo, tem muitas pessoas enfermas, muitas pessoas não somente enfermas em seus lares, mas em hospitais, em UTIs, entubadas, muitas não voltando para casa, não podendo se despedir dos seus amados, mas não somente isso, mas é um momento de grande pressão no mundo em que muitas coisas estão sendo abaladas, muitos alicerces estão sendo abalados, seja no casamento, não só na saúde, mas no casamento, na união conjugal, na família, empregos, muitas pessoas estão perdendo seus empregos e é um momento difícil, esse momento atual que nós estamos vivendo, mas a palavra do Senhor para nós nesta noite é que nós não devemos temer. Em tudo Deus tem um propósito na nossa vida. Nós que somos igreja do Senhor, nós temos uma missão a ser cumprida. Deus nos salvou e nos deu uma função, nos mandou pregar o Evangelho, um mandamento do Senhor
Ele nos mandou pregar o evangelho a toda criatura. Jesus diz assim: pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então esta é a função da igreja aqui na terra, é pregar o evangelho do reino de Deus. E o Senhor Jesus diz que é a toda criatura, sem distinção. E diz ali que a toda criatura, quem crer, quem receber esta palavra de salvação, será salvo. Mas quem não crer já está condenado. Aquele que não crer em quem? Não crer no Filho unigênito de Deus. E aí nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele tinha este mandamento do Senhor sobre a vida dele, de pregar aos gentios, de pregar aos judeus e de pregar até aos confins da terra. E muitos teólogos dizem até que o apóstolo Paulo alcançou toda a terra, né, antiga, da antiguidade. Ele chegou a alcançar com o evangelho, pregar o evangelho em toda a terra da antiguidade. E a palavra do Senhor diz para nós como igreja hoje, e ele diz ali em Lucas 10:16, quando ele comissionou os 70, ele diz ali no versículo 16: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Rejeita aquele que me enviou. Então, quando as pessoas recebem a palavra da salvação através da nossa boca, que somos instrumentos de Deus neste tempo, eles estão quando nos rejeita a palavra, não está rejeitando a nós, mas rejeita a Cristo, Filho de Deus. E quando rejeita a Cristo, está rejeitando o Pai, mas quando recebe a palavra da nossa boca, está recebendo a Cristo e, consequentemente, ao Pai. Glória a Deus. Então, pregue o Evangelho, fale de Jesus. Em todo momento na nossa vida, nada acontece na nossa vida sem propósito. A palavra do Senhor diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu decreto. Muitas vezes nós não conseguimos entender muito bem esse versículo bíblico, porque nos momentos difíceis da nossa vida nós não conseguimos assimilar isso bem, que Deus há de ter algum propósito num sofrimento, numa dor, numa perda, em dias difíceis, em dias que nós chamamos, quando nós chamamos dias de sofrimento, nós chamamos dias de trevas, dias de escuridão, e nós não sabemos muito bem, às vezes, os propósitos de Deus, mas a palavra de Deus diz que a luz e as trevas para Deus é a mesma coisa. Glória a Deus por isso, porque nesses momentos difíceis Deus está presente. Jesus diz que Ele é o Emanuel, é o Deus presente está, e nesses momentos difíceis, o que mais nós queremos ouvir da boca de Jesus, da boca de Deus, que é a palavra de Deus, é que Jesus está conosco. Então eu te digo nesta noite, você que está passando momentos difíceis, não sei o que você está passando, mas esta é uma palavra de Jesus para o teu coração. Ele é o Emanuel, o Deus presente na tua vida. Jesus está aí, Jesus está ao seu lado, Jesus está no teu coração através do seu Espírito Santo. Glória a Deus. Então não temas. Glória a Deus. E ali nós voltamos um pouquinho ali em Atos 23:11, diz assim, nós olhamos o capítulo 27, né? E Deus dizendo para o apóstolo Paulo que não era para ele temer, que ele iria comparecer diante de César. E ali nós olhamos no capítulo 23, nós vemos como era propósito de Deus. Muitas vezes dizemos assim, se o apóstolo Paulo não tivesse
pedido para ser levado para Roma, dizendo que era um cidadão romano, querendo sua defesa, talvez, né, ele não fosse levado a Roma, mas nós vemos no capítulo 23 o que Deus diz para o apóstolo Paulo, 23:11, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse para o apóstolo Paulo: coragem, pois do modo porque deste testemunho, do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então, Jesus estava já dizendo para o apóstolo Paulo que ele tivesse coragem. O apóstolo Paulo não sabia o que ele iria passar, mas Deus já de antemão já ordenou que o apóstolo Paulo tivesse coragem, que ele não tivesse medo, mas que ele tivesse coragem, porque ele iria testemunhar em Roma, ia testemunhar de Jesus Cristo em Roma, assim como ele fez em Jerusalém. Então o Senhor fala com o apóstolo Paulo nesse momento que ele fala com o apóstolo Paulo, ele está falando com o apóstolo Paulo nesse momento que o apóstolo Paulo está sofrendo perseguições dos judeus, e a igreja ali, nós vemos que a igreja começou em Jerusalém e ela se espalhou pelo mundo antigo inteiro, em cumprimento à palavra do Senhor, que dizendo, Jesus ali ordenando que os cristãos levassem o evangelho até os confins da terra. Esta era a ordenança para a igreja primitiva e esta é a ordenança para nós hoje. Então muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que nós não entendemos, mas em tudo Deus tem um propósito para salvar, para curar, para libertar, para que a glória de Cristo seja manifesta entre os homens. Glória a Deus. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, nós vemos ali nos capítulos anteriores ao capítulo 27 de Atos, que o apóstolo Paulo ele é preso, e ele é falsamente acusado por muitas coisas. E agora no capítulo 27, ele é levado diante de César, né? Ele é colocado dentro de uma embarcação e só mais tarde que ele vai chegar em Roma, mas ele é direcionado para Roma, para a Itália. E no capítulo 27 de Atos, o apóstolo Paulo está ali com outros presos e eles são levados pelo centurião Júlio a Roma, a Itália. E ali eles enfrentam neste navio que eles são colocados, eles enfrentam um tufão chamado Euroaquilão. Mas Paulo diz ali no versículo 22 do capítulo 27, diz assim, o apóstolo Paulo diz: mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que se sucederá de modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar numa ilha. Então, nós vemos que eles entram naquele navio com
o centurião Júlio, com marinheiros, soldados marinheiros e com presos. Ao total de 276 pessoas estavam naquela embarcação. E eles iam ser levados ali, todos aqueles presos, inclusive o apóstolo Paulo, que também era um dos presos, seria levado para Roma. E nós, olhando para este cenário ali do capítulo 27 de Atos, nós vemos que muitas vezes as tempestades também batem em nossas vidas. E ventos, muitas vezes são ventos fortes, muitas vezes eles batem de repente, muitas vezes começam com uma brisa suave e nós não percebemos muito bem, e ali muitas vezes começa a se agravar, e ali começa a aumentar, e até que se forme ali como se formou aquele euroaquilão, aquele tufão, e vem muitas vezes sobre a nossa vida familiar, muitas vezes conjugal, vem querendo trazer separação, discórdia entre filhos e pais. Nós vemos que muitas vezes vem trazendo desemprego, enfermidades, não só coronavírus, mas toda sorte de enfermidade. Nós vemos nessa época de coronavírus que todos que chegam no hospital, muitos dos médicos dizem, tudo é coronavírus, mas muitos morrem de outras enfermidades, tais que nada tem a ver com coronavírus, mas batem de uma forma forte dentro dos lares, trazendo problemas emocionais, problemas de pressão alta, problemas de coração, desordem na saúde, descontrole na saúde. Então nós vemos que muitas vezes esse euroaquilão está muito presente dentro dos lares nesse tempo. Mas a palavra do Senhor nos diz nesta noite que é para nós não temermos, que em tudo Deus tem um propósito. E aí você me pergunta, mas Deus terá um propósito num momento tão ruim da humanidade? Sim, nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja, mas é momento também de milagres, é momento de cura, é momento que nós oramos e Deus está curando. Nós temos irmãs na nossa igreja que estão orando todos os dias pela manhã, tem consagração todos os dias pela manhã, elas clamam ali por pessoas que estão enfermas, as irmãs colocam postagem de orações ali no WhatsApp, nós estamos orando em nossos lares pelos milagres. Então é tempo de trevas, mas também é um tempo em que a luz raia. A luz de Cristo vai raiando, trazendo salvação, trazendo cura sobre as suas asas. O sol da justiça também começa a raiar neste tempo, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação, trazendo milagres de Deus. E este tempo também, quando vem esses momentos difíceis, é o momento que Deus nos encoraja, nos anima, Deus nos fortalece, Deus nos molda, Deus nos coloca mais e mais dentro dos seus propósitos. Deus nos desperta para a oração, Deus nos desperta para crermos mais, para lermos mais a palavra do Senhor, porque ela nos traz fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos, quando nós lemos, é muito bom nós lermos a palavra de Deus em voz alta. Mas para que em voz alta? Para que a nossa mente ouça, para que o nosso coração compreenda, para que a palavra entre totalmente em todo o nosso ser. Então, é momento que nós nos despertamos para a palavra, é momento que nós nos colocamos diante da presença de Deus em oração, mesmo quando nós não conseguimos orar muito bem, mesmo quando as palavras nos faltam um pouco, né? Mas a palavra de Deus diz que o mesmo Espírito intercede por nós. Quando nós não sabemos como orar, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Então, nesse momento, é momento que você, ou com vontade, ou sem vontade, vai orar, vai ler a Bíblia. Nós não lemos a Bíblia porque nós temos vontade, porque nós temos ânimo, porque nós temos vigor, porque nós temos tempo. Não, nós
lemos a Bíblia porque nós sabemos que nós precisamos, porque ela é alimento para o nosso ser. Nós lemos a Bíblia porque nós cremos que ela é a palavra de Deus, ela é a boca de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, é Deus falando. Quando você abrir a Bíblia, diga ao seu próprio coração: Deus está falando comigo, Deus está me fortalecendo, Deus está me animando. Glória a Deus. Então nós vemos que o apóstolo Paulo estava no meio de uma tempestade furiosa dentro daquela embarcação, mas ele confiou no Senhor. E nós também devemos confiar em Deus, que Ele nos guiará neste momento difícil. Nesses momentos, é momento que nós temos que confiar que Ele nos guiará. Nós temos que crer que Ele está conosco. Eu falei para você que Ele é o Emanuel, o Deus presente. Deus presente está. Eu amo muito este versículo, e por muitas e muitas vezes, em momentos difíceis nessa vida, eu me lembrei deste versículo. O Espírito Santo de Deus trouxe esse versículo ao meu coração. Eu abri a Bíblia e Deus falou comigo através desse versículo, dizendo sempre comigo que Ele é o Emanuel da minha vida, que Ele está presente comigo. Deus está presente. Está difícil? Deus está presente. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, sabendo que em tudo Deus tem um propósito. Glória a Deus. Então, nós vemos ali que o Euroaquilão era um tufão. E este tufão muitas vezes bate, como eu já disse, né? Bate no trabalho, bate na saúde, bate nas finanças, bate no casamento, bate sobre alguém que você está orando, bate sobre alguma situação que você está vivendo. E todos nós, sem exceção, pode ser crente, descrente, muito crente, pouco crente, fraquinho, forte em Deus, mas em algum momento essa tempestade bate por diversas vezes na nossa vida. Como eu já disse, bate muitas vezes com uma brisazinha suave e nós dizemos: ai, que tudo está passando. E quando vê, as coisas começam a se amontoar e as coisas começam a se complicar. Mas, ou seja brisa, ou seja uma tempestade, ou seja um tufão, Deus está presente. Glória a Deus. E Deus tem um propósito. E nós vemos que Paulo então foi colocado neste navio em Cesareia, em direção ao norte de Sidom, depois Cilícia, depois a oeste para Mirra e Cnido, e depois para baixo, para Creta. E depois de Creta, uma tempestade, este Euroaquilão, este tufão. Então eles vão naufragar numa ilha chamada Malta, antes de chegar ao destino que Deus tinha falado que iria levar o apóstolo Paulo a Roma, a Itália. E que o apóstolo Paulo passou por este momento difícil que qualquer um de nós pode passar nesta vida. Aquela tripulação, como eu disse, eram de 276 almas. Mas seja um, seja dois, seja a tua família inteira, seja que está passando por este momento, mas saiba que
você e eu precisamos confiar no Senhor, porque todos aqueles que estiverem conosco vão desfrutar desta unção de Deus, desta cura de Deus, dessa libertação de Deus, dessa salvação que Ele trará debaixo das suas asas, vai desfrutar desse direcionamento de Deus, desse salvamento de Deus. Glória a Deus. E dessa presença maravilhosa de Deus. Glória a Deus. Então, quando nós falamos que nós não devemos temer, não temer este momento difícil, nós não devemos temer porque Deus se faz presente na sua palavra, Deus se faz presente quando Ele fala, Deus fala através da sua palavra, Deus fala no nosso homem interior, lá no profundo do nosso coração, lá no nosso espírito, onde Ele habita. Glória a Deus. Os pensamentos podem passarem na nossa mente, mas há um lugar firme e forte dentro de nós, há um santuário vivo dentro de nós, e lá habita o Espírito Santo, e é lá que Deus fala e confirma toda a sua palavra. Glória a Deus. É naqueles momentos difíceis que o Espírito Santo de Deus diz para você: não temas, meu filho, e Deus fala lá no profundo, que te traz uma certeza tão grande. Ele diz: não temas, meu filho, eu estou presente, eu vou agir. E aí você se coloca a orar, o ânimo vem, você se coloca a orar, você se coloca a ler a Bíblia e o teu coração se regozija no Senhor. E você, quando se levanta daquela oração, muitas vezes você ora chorando, preocupado com os problemas, e quando você levanta, você ora e você se levanta chorando, mas chorando de alegria, de regozijo em Deus, cheio de esperança no coração, sabendo que Deus fará tudo aquilo que Ele prometeu. Glória a Deus. Então, primeiramente, Confie em Deus para te guiar durante os momentos de dificuldade. No mundo, Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. E com Jesus nós vamos vencer os obstáculos da vida. Glória a Deus, porque Jesus está presente. Glória a Deus. E Jesus disse que quando nós passarmos nesse momento, que nós temos que ter bom ânimo. Da fraqueza tirar força. É o que diz ali em Hebreus 11 dos heróis da fé. Dizem que eles da fraqueza tiraram força. Então a gente subentende que em algum momento aqueles que eram heróis da fé, em algum momento eles se sentiram sozinhos, sentiram fraqueza em seu coração, mas da fraqueza eles tiraram força. Glória a Deus. Então coloque a palavra de Deus dentro do teu coração, confesse a palavra de Deus dia a dia com a tua boca, com o teu coração, glória a Deus, dizendo que Deus está presente, que Deus fará tudo aquilo quanto Ele prometeu, que Deus é bom, que os planos de Deus para a tua vida são perfeitos, que Deus fará segundo tudo aquilo que Ele promete na sua palavra, que os planos de Deus são bons para te dar um bom destino, para te levar a um porto seguro. Glória a Deus. Então confie em Deus para te guiar durante os momentos de dificuldade. E aí nós olhamos ali no capítulo 27 que Paulo, ao navegar com outros prisioneiros e com o centurião Júlio, ele embarcou ali naquele navio com outros prisioneiros, com o centurião Júlio, com Aristarco, com marinheiros. E quando eles chegam a Mirra, são colocados num navio que levava grãos para a Itália. Eles mudam de navio ali, centurião Júlio coloca eles dentro deste navio que vai para a Itália, e ali aquele navio parou em Creta, e os ventos ali naquele lugar começaram a soprar. Então, naquele momento, eles pararam no porto, e este porto era chamado de Bons Portos.
Nós podemos ver ali no versículo 9, que diz assim, que o jejum tinha passado. Quando eles pararam ali em Bons Portos, estavam um vento, mas era um vento leve. E ali no versículo 9 diz que o jejum tinha passado. E aqui está falando, quando fala ali que o jejum tinha passado, está falando do dia judaico da expiação, que ocorreu no final de setembro ou início de outubro. E este tempo já tinha passado. E Lucas está dizendo ali, escrevendo esta passagem, dizendo que eles estavam entrando nos últimos dias nos últimos meses, quando não se deve mais navegar, porque era perigoso navegar depois de setembro, era inverno. E o povo ficava fora do mar neste tempo de inverno. E Paulo chama a atenção de toda aquela tripulação que estava com ele. E ali no versículo 10, ele diz que a navegação, se eles continuassem, a navegação, a tripulação iria passar por um momento difícil, seria trabalhosa, com dano e prejuízo. Paulo tinha experiência do mar, ele já tinha passado por 3 naufrágios, ele sabia o que era estar em alto mar. Ele estava dizendo que tinham que passar o inverno ali em Bons Portos. Mas aquele povo que estava ali naquela navegação, eles não quiseram. Esse centurião Júlio, ele preferiu dar ouvidos ao piloto deste navio. E eu quero dizer para você que nós olhando, nós podemos olhar para este momento que eles estão vivendo e nós podemos saber que nós vamos passar por estes momentos de águas agitadas, de inverno. Porque este momento, eu falei para vocês que quando nós passamos por este momento que nós estamos passando de euroquilão, de tufão, de vento, esse momento que nós não compreendemos nada, parece momentos de inverno. Você já viu uma época de falecimento? Eu mesmo me lembro quando meu pai faleceu, para mim por vários dias parecia que eu estava vivendo momentos de inverno, parecia que todos os dias estava com cara de chuva, todos os dias estava com cara de tristeza, até que o meu coração foi se curando, o Espírito Santo foi consolando o meu coração. E assim é esses momentos que nós vivemos, momentos difíceis, são momentos de inverno, que nós procuramos um porto tranquilo. É nesses momentos que nós confiamos em Deus para nos guiar, para atravessarmos. E este nosso porto seguro, é Cristo. É nele que nós descansamos. Você lembra bem daqueles momentos de Maria? Maria descansava aos pés de Jesus. Ela descansava ali ouvindo a palavra de Deus. Ali quando fala que ela ouvia a palavra de Deus, ela descansava ali aos pés de Jesus. É muito mais do que se assentar aos pés de Jesus. Quando ouve a sua palavra, ela descansa a sua alma, ela descansa o seu coração, ela confia em Jesus para o seu amanhã. Ela deixa as preocupações do lado de fora do seu coração, ela deixa o amanhã do lado de fora do seu coração, mas ela se prostra aos pés de Jesus, glória a Deus, sabendo que Ele era tudo para ela neste momento, em todos os momentos da vida dela, glória a Deus.
Nós vemos que João era o discípulo amado, que ele deitava, ele recostava a sua cabeça no peito de Jesus. Era o lugar onde ele encontrava descanso nesses momentos difíceis. Saiba que Jesus é o teu descanso, é o teu sabá, é o teu sábado, é o teu momento de descanso. A Bíblia diz assim que aqueles que creem entram no descanso, não somente no descanso eterno, quando nós vamos nos encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo e ali estaremos com Ele para sempre e eternamente, mas Ele é o descanso para nós hoje e agora, para o nosso coração, é o descanso para o coração aflito, é o descanso para o coração desanimado, é o descanso para o coração entristecido. Ele é a alegria, Ele é a paz, Ele é o consolo, Ele é o conforto, Ele é o refrigério. Glória a Deus! Jesus é maravilhoso, Jesus é tudo que nós temos nesta vida. Glória a Deus! Então, naquele momento, nós vemos que nós passamos por este momento também em que nós procuramos este lugar de descanso, mas nós temos que confiar em Deus. Temos que confiar em Deus, porque muitas vezes bate um vento e você diz assim, é só um ventinho, mas confia em Deus. Mesmo quando as coisas muitas vezes não pioraram, porque eu te digo que as coisas podem ficar piores. Aí você diz assim, mas você está indo contra a fé. Não, eu estou dizendo uma realidade. Jesus não nos escondeu nada. O que Jesus disse? No mundo, vocês terão aflições. Jesus podia nos omitir isso, mas Jesus foi muito claro. Aflições são dias de trevas, são dias de dores, são dias que o nosso coração fica aflito. Aflições é coração aflito. E Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus, esperamos sim dias melhores, mas nós sabemos que as coisas podem piorar. Mas uma coisa nós temos que ter certeza, que Deus está conosco, que ainda que tudo vire de cabeça para baixo, nós estaremos seguros em Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E Deus nos levará ao bom destino, segundo tudo aquilo que Ele nos prometeu. Ele prometeu ao apóstolo Paulo que levaria o apóstolo Paulo a Roma, a Itália, diante de César, que ele ali estaria pregando o evangelho, assim como ele pregou em Jerusalém. E ele ali preparou tudo para levar o apóstolo Paulo diante de César. Foram parar em Malta, mais tarde o apóstolo Paulo chegou a Roma. Por quê? Porque se cumpriu a palavra do Senhor. Toda boa palavra de Deus há de se cumprir na nossa vida. Por quê? Porque Deus é fiel, Deus não mente. Nele não há mudança, a Bíblia diz, nem sombra de variação. Deus não muda, o que Deus falou vai se cumprir. Deus não volta atrás nas suas promessas. Glória a Deus, glória a Deus. Então, segundo lugar, primeiro, confie em Deus para te guiar nesses momentos de dificuldade. Em segundo lugar, confie em Deus para te guiar durante os momentos de desespero. Nesses momentos não só de dificuldade, mas aquele momento que as coisas se agravam, que bate aquela aflição, aquele desespero, e você diz assim, Senhor, o que eu vou fazer agora? Eu sou tua serva, eu sou teu servo, eu sei que o Senhor está presente, mas o que eu devo fazer agora? Qual é a direção que o Senhor me dá? Eu sei que o Senhor tem promessa na minha vida, mas eu não compreendo muito bem esse momento que eu estou vivendo. Mas eu sei que em tudo o Senhor tem um propósito. Glória a Deus, glória a Deus. Então creia, confie no Senhor em momentos de dificuldade, em momentos que as coisas se agravam e o teu coração quer temer. E Deus diz para você, não temas, crê somente. Foi o que Jesus disse para Jairo.
Jairo foi ali aos pés de Jesus, a filha só estava enferma, ele deixou a filha enferma em casa, mas os seus servos vieram avisar a Jairo e falaram assim: ó, Jairo, não adianta mais. Não adianta mais clamar ao Senhor. Vai embora para tua casa porque a tua filha já está morta. É quando aquelas notícias se agravam e o diabo sussurra no teu ouvido: olha, não adianta mais orar, não adianta mais jejuar, não adianta mais crer em Deus, não adianta mais crer em cura, não adianta mais crer em milagre, não adianta mais crer em porta aberta, porque as coisas se agravaram e tudo diz que não. Mas não importa que tudo diga que não, o importante é que Deus diga sim. E Jesus disse sim a Jairo. Jairo clamou aos pés de Jesus, ele adorou aos pés de Jesus. Chegou aquela mulher do fluxo de sangue, ali ela foi curada naquele interim, e Jairo permaneceu naquele lugar, sem sair do seu lugar, ainda que as coisas se agravem, não sai do teu lugar, porque Deus tem uma palavra certa para o teu coração no momento que se agravar. E naquele momento que Jesus se volta para Jairo, é um momento que parece que o diabo vem sussurrar no ouvido de Jairo e os seus servos dizem: olha, Jairo, tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. E Jesus disse: olha, não tema, Jairo, crê somente. Diz que, e nessa parte do versículo eu acho muito interessante, que diz assim que Jesus, sem atentar para tais palavras, quer dizer, Jesus não fez caso daquela palavra negativa. Quando o diabo vir o teu ouvido, trazendo desânimo, trazendo aflição nesses momentos de dor, não faça caso disso. Olhe para a palavra do Senhor, olhe para Cristo, o autor e consumador da tua fé, fita os teus olhos nele, porque ele diz para você: não temas, crê somente, e esta situação vai ser revertida, o enfermo será curado, as portas vão se abrir, o milagre vai acontecer, porque eu estou vivo, eu morri, mas ao terceiro dia eu ressuscitei dentre os mortos, e hoje eu estou vivo e presente no meio da sua igreja. E quem é a sua igreja? Sou eu e você. Glória a Deus. Então Jesus está vivo e presente entre nós. Esta era a palavra dos apóstolos antiga, na igreja primitiva. Eles pregavam a Jesus, e eles não pregavam um Jesus morto, não. Eles pregavam a ressurreição. Eles diziam: Jesus está vivo, ele ressuscitou. Glória a Deus. Diga para o teu coração: o meu Cristo está vivo. E se Jesus está vivo, ele está presente aí agora, no teu coração, na tua vida, ao teu redor. Os anjos do Senhor estão aí trabalhando em teu favor. Glória a Deus. Então nós vemos que nós temos que confiar no Senhor, em Deus, para nos guiar nestes momentos de desespero. E no versículo 13, ali nós vemos do capítulo 27, diz que o vento, ali naquele momento, ainda era brando. Parecia que tudo iria ficar bem. O vento sul soprava brandamente, uma brisa parecia até agradável. Parecia que eles teriam aquilo que eles desejavam. Mas no versículo 14 diz que não muito tempo depois deu nela um pé de vento, formando Euroaquilão. Trouxe aquele vento furioso, é aquele momento que o inimigo se levanta, é aquele momento que as tempestades se levantam, é aquele momento de enfermidade, é aquele momento que você não sabe muito bem como administrar, você não sabe o que fazer, porque muitas vezes foge ao nosso controle. E aquele forte vento, ele vinha das montanhas do norte, um tufão. E tudo mudou muito rápido, de um momento para outro. Nós vemos mesmo nesse momento de Covid, muitas pessoas estão em seus lares tratando, de um momento para outro começa a acometer o pulmão, aí vai lá, faz uma tomografia, aí começa a piorar, já não tem ar, aí
tem que ir para o hospital, vai internado, dali a pouco entuba, dali a pouco começa a tomar, já tomou antibiótico, já dali a pouco começa a tomar cortisona e não adianta, colocam de bruço e entubado e as coisas começam a piorar. E aí você vai parar de orar porque começou a piorar, porque de uma brisa passou por uma tempestade e agora virou um tufão, virou um euroaquilão. Você vai parar de orar? Não, você vai orar mais, porque Deus é poderoso para parar qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer euroaquilão. Glória a Deus. Mas nós sabemos que nesta embarcação, o apóstolo Paulo diz que iria se perder tudo, mas não as suas vidas. São momentos que muitas vezes nós perdemos emprego, perdemos muitas coisas. Mas uma coisa é certa, nós temos que crer que a nossa vida será preservada nesse momento. Mas tem muitos cristãos indo, muitos pastores, muitos homens de Deus têm, porque tudo Deus tem um propósito. Era momento de Deus estar chamando os seus servos. Independente de coronavírus, a Bíblia diz assim, que todos os nossos dias são contados pelo Senhor. É certo que nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, sim. Mas a Bíblia diz isto, e isto é uma verdade. Deus, quando nós nascemos, Deus sabe o dia do nosso nascimento e o dia da nossa partida. Está escrito no livro de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vemos que um forte vento veio, aquele tufão, e tudo mudou rápido, muito rápido. E no versículo 20 diz que eles nem sabiam aonde estavam. Eles perderam totalmente o controle, porque eles nem sabiam onde estavam. Diz ali que nem o sol, nem as estrelas, eles tinham há dias, elas não se apresentavam no céu, nem sol, nem estrelas. E quando fala ali, é porque eles não tinham orientação de rumo para orientar a navegação. Eles usavam um instrumento, na navegação antiga, eles usavam um instrumento sextavante, chamado sextante, quer dizer, sextante. Mas este instrumento sextante, ele dependia do sol e da lua e das estrelas para ter uma direção. Então Lucas narra este momento que fugiu naquele momento toda a esperança de nos salvar. É aquele momento que bate o desespero. Mas é momento que o teu coração quer se afligir. É o momento que você tem que dizer para o teu coração: acalma, coração, eu vou buscar o meu Deus, Ele está presente. No livro de Salmos, há muitos salmos em que eu sempre digo isso, que quando não é o rei Davi, são os filhos de Coré, salvos pela graça, eles trazem isso de uma forma muito linda. Parece que eles conversam, parece que é a mente conversando, é o coração instruindo a mente. Diz assim, a alma, né? Os sentimentos, porque os nossos sentimentos neste momento se abalam, mas o nosso coração está firme em Deus. E ele diz assim, neste salmo: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, Deus meu e Rei meu. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes eu pelas ruas, muitas vezes orando, saindo pelas ruas, fazendo as coisas, orando, quantas vezes me veio este versículo, este salmo, como se o meu coração estivesse instruindo a minha alma a não se abater, mas a guardar em Deus, a confiar em Deus, porque ainda haveria louvor
de gratidão, de regozijo na minha boca, no meu coração, ao meu Deus que me salvou, ao Rei meu e Deus meu. Assim será com a tua vida. Glória a Deus. Mas neste momento, fala que toda a esperança fugiu ali toda aquela tripulação. E Paulo, neste momento de desespero, ele recebe um direcionamento a voz de Deus, da palavra de Deus. Houve uma palavra de Deus declarada para aquela tripulação, para o apóstolo Paulo, porque ele era um homem de Deus ali. Você é uma mulher de Deus dentro do teu lar. Não importa se o seu esposo não é crente, não importa se o seu filho não é crente, mas se você teme ao Senhor, você está ali. Ore. E Deus te dará um direcionamento segundo a sua palavra. Glória a Deus, busque a sua palavra. E nesse momento, o apóstolo Paulo recebe um direcionamento, uma luz da palavra de Deus. Deus falou com o apóstolo Paulo. Um anjo de Deus apareceu a ele e disse: não temas. Deus envia a sua palavra para encorajá-los. E Paulo encoraja os demais. Deus encoraja Paulo e Deus usa Paulo como instrumento. Deus encoraja você, que é um cabeça espiritual no teu lar, que tem a presença de Deus no teu coração, para trazer paz dentro do teu lar para aqueles que não conhecem a Deus, para trazer descanso ao coração daqueles que estão junto contigo no teu lar, para trazer um posicionamento diante de Deus neste momento. Glória a Deus. Então, neste momento, Paulo encoraja os demais, dizendo: portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Jesus falou para ele que iria levar ele a Roma, a Itália. E isso teria que acontecer. E o anjo do Senhor se apresentou a ele e falou que toda aquela tripulação iria ser preservada por Deus, que não iriam perder nenhum sequer cabelo da sua cabeça. Que ninguém ia perder a sua vida. Iria perder o navio, sim, ia perder tudo que estava dentro do navio, sim, mas aquela tripulação seria preservada por Deus. Tua família será preservada por Deus neste tempo. Este tempo vai passar. Estamos debaixo das asas do Altíssimo. Em Malaquias, final de Malaquias diz assim: mas para aqueles que temem ao meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação e cura, e outra tradução para essa salvação e cura, trará debaixo das suas asas. Então estamos debaixo das asas do Altíssimo, lugar de descanso, lugar onde nós nos guardamos, este porto seguro, até que passe este dia mau, até que passe essa tempestade. Ah, mas fulano ficou desempregado, mas Deus abrirá outra porta. Ai, mas ficou doente, mas Deus dará saúde. Ah, mas se enfraqueceu, mas Deus fortalecerá. Ai, mas o milagre não aconteceu, mas o milagre vai acontecer. Busque a Deus, busque ao Senhor, ore, jejue. Ouça a voz do Espírito Santo. Se de madrugada ele te despertar, não pense que é um acaso. É o Espírito Santo de Deus dizendo: minha serva, meu servo, vem me buscar, porque eu quero fazer um milagre. Glória a Deus. Então busque a Deus. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo tinha certeza que iria acontecer tudo quanto Deus tinha dito a ele. Glória a Deus. Em meio à tempestade desta vida, temos que ter bom ânimo. Crer. Deus te deu a palavra dele, a Bíblia. Jesus é a palavra encarnada. A palavra do Senhor diz
em capítulo 1 do Evangelho de João, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus é essa palavra encarnada, viva entre nós. É Ele que nos faz viver a sua vida. Glória a Deus, porque Ele morreu a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida. Ele é essa palavra encarnada. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós, Ele nos aperfeiçoa dia a dia. Glória a Deus. Ele nos predestinou a sermos a semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Então, mas nós temos esta palavra, e é nesta palavra escrita que nós buscamos, e quando nós lemos, ela se torna vida. A Bíblia diz assim que a palavra, ela é espírito e vida, porque ela é muito mais do que um livro de autoajuda. Ela não é um livro de autoajuda, ele não é um livro de histórias, ela é a palavra de Deus, ela é a boca do Deus vivo. Quando nós lemos esta palavra escrita, ela tem poder para se tornar vida, porque ela é espírito, ela é vida, ela entra dentro do nosso ser, ela entra aonde ninguém tem condições de entrar, aonde bons conselhos não têm condições de entrar, aonde palavras de autoajuda não têm condições de entrar, aonde belas palavras, belas histórias não têm condição de entrar. Só a palavra de Deus tem condição de penetrar dentro do nosso espírito. A Bíblia diz assim que ela é como espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Só ela tem poder para alcançar lugares que muitas vezes nem nós conseguimos discernir muito bem sentimentos, emoções, muito bem o que nós temos lá dentro para ser curado, para ser restaurado, para ser mexido. Só a palavra de Deus tem poder para entrar, para transformar, para curar, para restaurar, para fazer tudo novo. Glória a Deus, porque ela penetra no nosso espírito. Glória a Deus. Então você tem essa palavra, abra todos os dias essa palavra e deixa ela se tornar vida dentro de você, para que você tenha ânimo, para que você tenha força, para que você tenha vigor, para que você tenha coragem a cada momento difícil. Você diga, não, eu vou avante, Jesus está comigo. Quando o diabo disser para você, ó, para, não adianta. Retrocede, você não diz, você diz assim, não, eu vou adiante porque Jesus está comigo, Jesus está na minha frente, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele está comigo, Ele vai à frente, Ele está me guardando, Ele está protegendo o meu lar, Ele está respondendo às minhas orações, ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, mas eu creio na sua palavra, glória a Deus. Então, creia na palavra de Deus, para isso, leia a palavra de Deus. Ore, busque a Deus, glória a Deus, tenha bom ânimo, Deus está conosco, tudo concorre para o nosso bem, tudo será como está escrito na palavra de Deus, tudo será não como eu penso, não como eu vejo a situação, não como o diabo sussurra aos ouvidos, não como a mídia diz que é, mas segundo está escrito. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Diga assim, tudo vai acontecer na minha vida segundo Deus decretou na sua palavra. Glória a Deus, é isto que Deus tem para a tua vida. Glória a Deus. Bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Glória a Deus, glória a Deus. Nada é impossível para Deus. Nada, 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 nada. Pensa na coisa mais difícil, que você acha mais difícil. Não é impossível. Sabe o que seria algo mais difícil? Que Jesus disse que para ele nada é impossível? A salvação da nossa alma. O perdão dos nossos pecados. Isto é um milagre de Deus, esse é um milagre dos milagres. É isso que Deus fez na nossa vida. Porque ninguém pode se salvar sozinho.
O restante é tudo Deus acrescentando. É tudo Deus acrescentando. Você é salvo. Este foi o maior milagre que aconteceu na tua vida. Era aquela coisa impossível. Impossível para você mesmo, mas é possível para Deus. E todas as coisas, por mais que pareça impossível, porque isto era impossível mesmo, mas as outras coisas, por mais que pareça impossível, para Deus tudo é possível. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu te digo que neste momento, Deus está te fortalecendo. Diga, como está ali em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que o apóstolo Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso suportar, esse momento está difícil, eu posso suportar, eu posso passar por esta tempestade, porque eu vou sair do outro lado a salvo, porque Deus fará algo maravilhoso na minha vida, no meu lar. Glória a Deus, glória a Deus. Você está se sentindo fraco? Diga, como a palavra do Senhor diz assim: jovens, sois fortes, porque já venceste o maligno, e a palavra de Deus está em vós. Glória a Deus, confesse a palavra de Deus, creia na palavra de Deus. Está passando por momentos difíceis, momentos financeiros difíceis, momentos de perda. Diz assim, em Filipenses 4:19, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, tudo aquilo que Deus tem através de Cristo, porque Cristo é o sim e o amém de todas as suas promessas. É Deus assinando embaixo, dizendo: eu vou realizar na vida de vocês, por causa do meu Filho amado, Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, todas as riquezas em glórias, segundo todas as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Neste momento que você tem necessidade de consolo, de abrigo, de Jesus enxugar as tuas lágrimas, de paz, de ânimo, de vigor, Deus tem para a tua vida. Glória a Deus. Deus tem através de Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo que repousa e está, não somente repousa, mas ele mora dentro do teu coração. Ele está aí presente na tua vida. Glória a Deus. Em terceiro lugar, confia em Deus para te guiar durante momentos de perigo. Deus nos dá esta promessa da sua palavra, e então nós usamos aquela promessa quando nós passamos por tempestades. Nós a usamos até quando o navio naufraga. Em todo momento, nós temos uma palavra de Deus ao nosso coração. Até nos momentos das perdas, nós temos uma esperança. A Bíblia diz assim que o justo, ainda morrendo, ele tem esperança. Eles têm esperança nesta vida e eles têm uma esperança eterna, que estará com Cristo para sempre e eternamente. Então, a palavra de Deus está conosco a todo momento. Então, neste momento, confia em Deus para te guiar nestes momentos de perigo. No versículo 29, diz assim: temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Este momento, eles lançaram as âncoras porque estava difícil aquele momento. E existe um momento que nós desejamos, é aquele momento que nós estamos orando e nós só queremos descanso, nós queremos que o dia chegue, que as coisas mudem, que Deus se mostre presente. E assim Deus fez naquela embarcação. Aqueles marinheiros, naquele momento, eles tentaram escapar do navio, porque eles estavam aflitos. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha a palavra de Deus na sua boca, no seu coração. A Bíblia diz assim: a palavra de Deus está bem próximo de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra que é pregada. E o apóstolo Paulo tinha a voz de Deus, a palavra de Deus, de direcionamento de Deus, mas aqueles marinheiros, com medo, eles
lançaram o bote, lançaram as âncoras e queriam naquele momento escapar do navio, queriam fugir. E o apóstolo Paulo diz naquele momento no versículo 31, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Ou seja, a promessa de Deus não era só para o apóstolo Paulo, mas para todos aqueles que estavam com ele. Todos tinham que estar juntos para que a palavra de Deus se cumprisse. Esse momento que você está passando, não desanime, não pule do barco. Não seja incrédulo, mas seja crente. Creia nas promessas, creia no direcionamento de Deus. Fica dentro do barco, porque dentro do barco, mesmo que ele se quebre, mesmo que pareça que tudo dê errado, Deus vai preservar a tua vida, porque Deus tem uma promessa, mas fique dentro do barco, fique na posição que Deus te chamou. Fique nesta posição, porque é nessa posição que Deus te chamou, é nessa posição que Deus vai te guiar, é nessa posição que Deus vai te fortalecer, é nessa posição que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido para a tua vida. Mas não saia da posição que Deus te deu, para que Ele possa cumprir cabalmente a sua promessa na tua vida e no teu lar, porque pense que esta obediência a Deus, a sua palavra, o direcionamento de Deus, não é só para você, mas para todos aqueles que estão contigo, porque se você desanimar, o teu filho vai desanimar, o teu marido vai desanimar, o teu lar vai desanimar, mas nesta noite se levante na força do Espírito Santo na tua vida. Glória a Deus, te anime em nome de Jesus, fica na tua posição, fique dentro do barco, porque Deus tem uma promessa para cumprir. E Paulo está dizendo que a palavra de Deus, a sua promessa de salvação, é direcionada com a nossa obediência, em crer em Cristo. Glória a Deus. Assim eles ouviram, naquele momento mesmo, eles recolheram o bote, ouviram a voz do apóstolo Paulo, ficaram quietinhos dentro daquela embarcação. Eles ouviram e obedeceram o apóstolo Paulo. E naquele momento o apóstolo Paulo deu de comer a todos eles, dizendo que nenhum cabelo da cabeça deles cairia, de qualquer um deles, que eles seriam preservados pelo Senhor e que nem ao menos um cabelo cairia da cabeça deles. E naquele momento Paulo toma o pão, ele dá graças a Deus e parte e começa a comer. E assim todos, por aquela palavra do apóstolo Paulo, por aquele partir de pão, que encoraja aqueles homens, dizendo que eles têm que comer para se fortalecer, eles se encorajam pela fé de Paulo. Quando você se encoraja, quando você se levanta, automaticamente a tua família vai se levantando, porque vai recebendo da tua vida a palavra de Deus, vai vendo na tua vida a fé, a coragem, o vigor para prosseguir. Glória a Deus, vai recebendo as tuas orações de fé, vai recebendo o agir do Espírito Santo. E ali todos se encorajaram pela fé de Paulo, e 276 homens, e Paulo creu. E ele, com aquele todo o povo, tiveram bom ânimo e comeram. Tenha bom ânimo você e eu. Creamos, e outros, por nossa causa, pelo nosso posicionamento, também terão bom ânimo e crerão também. Esta é a direção de Deus. Tome um posicionamento, creia, tenha bom ânimo, se levante, creia na palavra, ore, fique dentro do barco, ouça a voz de Deus, o direcionamento de Deus, fique na tua posição, porque é aí que Deus vai fazer um milagre. Glória a Deus. O centurião Júlio soltou os presos.
O centurião Júlio, ele soltou os presos somente por causa de Paulo, porque ele queria preservar a Paulo. E eles nadaram até a terra seca. E outros que não sabiam nadar tomaram os destroços do navio e todos se salvaram. Assim eles chegaram à ilha de Malta. Ali Deus tinha uma grande obra antes deles chegarem à Itália, a Roma. Glória a Deus. Em meio ao perigo, pense nisso. Em meio aos perigos, a graça de Deus está presente. Glória a Deus. Glória a Deus. Em meio aos perigos, a graça do Senhor está presente. Em meio a muitos trabalhos, aflições, preocupações, a sua graça está presente. Em meio a armadilhas, o diabo faz armadilhas, não é assim? Mas Deus está presente. Glória a Deus. Sua graça está presente. Sua graça nos acompanha e nos levará aos seus propósitos eternos. E por fim, ao nosso lar celestial, que nós aguardamos. Glória a Deus. E para terminar, fica com esse versículo dentro do teu coração. Neste momento difícil, dependa de Deus. Se recoste em Deus. Se alimente de Deus. Confie em Deus. Creia em Deus. Se alimente de Deus. Olha só, Cantares 8:5. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Glória a Deus. A amada do Senhor, ela sobe do deserto deste mundo à nova Jerusalém celestial, recostada ao seu amado Jesus Cristo. Recoste em Cristo, descanse nele, ele é o teu descanso. Ele vai fortalecer o teu coração e vai cumprir as suas promessas na tua vida. Deus é fiel. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós te louvamos por tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és um Deus presente. Nós te louvamos, Senhor, porque neste momento difícil, Senhor, o Senhor nos encoraja, Senhor, a confiar em ti, a crer na tua palavra, a receber o teu direcionamento, Senhor, a permanecermos no lugar no qual o Senhor nos chamou, a olharmos para ti, a aguardarmos, Senhor, o teu milagre. Nós te pedimos neste momento, Senhor, acalma a tempestade, Senhor. Ó Deus querido, leva cada um, Senhor, ao rumo prometido, segundo a tua palavra. Neste momento, salva, cura, liberta, entra, Senhor Jesus, dentro dos lares, entra nos hospitais, responde às orações, Senhor, faz o teu milagre, Senhor, nas vidas, nos corações, nos lares. Ó Senhor Jesus, abrindo portas, curando, libertando, salvando completamente, restaurando, Senhor, os lares, os corações, trazendo ânimo, vigor, Senhor, fortalecimento dentro do coração, restaurando os casamentos, restaurando a saúde, Senhor. Faz o teu milagre, Senhor, porque nós confiamos em ti, Senhor, e nós descansamos em ti, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Deus é fiel, Deus está contigo. Emanuel, Deus presente está. Glória a Deus. Amanhã, sábado, nós temos live pelo YouTube com Davi, às 20 horas. Estejam presentes ali. Deus abençoe os meus irmãos. Domingo, Pedro Lessa, 1540, ali perto da Alexandre Martins, aqui em Santos, nós teremos culto Santa Ceia do Senhor. Você que é membro, batizado, esteja ali participando da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus, neste momento de pandemia, nós estamos juntos, unidos,
num só corpo, num só propósito diante do nosso Senhor, e este tempo vai passar, porque Jesus é bom, Jesus é maravilhoso e Ele está presente, Ele tem promessa na nossa vida e Ele vai cumprir. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Tenha uma noite de paz e descanso em nome do Senhor Jesus.